Sejam bem-vindos nessa série Missão Líder Pet. Aqui nós discutimos formas e estratégias de como você, cidadão comum, tendo um emprego fixo ou não, pode ajudar os animais necessitados de sua cidade, mesmo sem ter um abrigo ou recursos próprios para isso. Eu sou Leandro Palmarini, fundador da ONG Bicho Legal e vereador eleito na causa animal desde 2009. E o tema de hoje são 6 ações que você, mesmo morando em um apartamento, pode fazer para ajudar os animais necessitados de sua cidade. Antes de começarmos o tema específico do vídeo de hoje, eu preciso explicar para vocês a diferença entre 2 tipos de ações na causa animal. Ações de recolhimento ou resgate, que são as ações em que você, observando o animal necessitado nas ruas, esteja ele doente ou sofrendo maus tratos, você recolhe esse animal, você recupera esse animal e o coloca numa feira de adoção. Já as ações preventivas são ações de suma importância porque elas evitam que lá na frente você tenha mais animais abandonados ou mais animais que sofram maus tratos. Então vamos lá. Como exemplos de ações preventivas, nós temos os mutirões de castração, os mutirões de vacinação, a criação de disque denúncias em suas cidades, em que as pessoas terão um local e saberão como denunciar os casos de maus tratos verificados, um portal de utilidade pública em que você pode colocar informações super importantes para quem tem um pet, como dicas de saúde, de alimentação, de bem-estar animal, o próprio Disque Denúncia com tutorial, o passo a passo de como as pessoas vão poder na sua cidade denunciar os casos verificados de maus tratos, entre outras informações importantes para que os pets da sua cidade tenham saúde, qualidade de vida e proteção. E como eu descobri a importância das ações preventivas? Para isso eu vou contar uma pequena história. Em 2007 eu fui até um município chamado Cabreúva, um pequeno município na região metropolitana de Jundiaí, onde me deparei com um mutirão de castração realizado por 2 protetores, o Luciano e a Ana. Eu pude observar a quantidade de animais que estavam sendo castrados, animais esses de população de baixa renda, população muitas vezes que não tinha nem recursos próprios para ter uma vida digna, mas estavam preocupadas com seus animais, levando seus animais para serem castrados. E naquele momento caiu uma ficha. Eu vi realmente a importância desse tipo de ação, porque lá na frente, com um grande número de animais castrados, você evita um grande número de abandonos, você evita um grande número de casos de maus tratos, justamente com essas ações preventivas. Então, olha a importância desse tipo de ação e você realizando em sua cidade. Então, esse é apenas um único exemplo de uma ação de grande impacto, em que lá na frente, como eu disse, um grande número de animais vai ser beneficiado. Outras ações preventivas, por exemplo, a criação de um disque denúncia em sua cidade, porque muitas vezes a população não sabe como denunciar casos de maus tratos. Ligo para a polícia ambiental, ligo para a prefeitura, enfim, como denunciar os casos de maus tratos? Então, você criando um disque denúncia com um caminho, com um passo a passo de como essa população pode denunciar, olha o número de animais que você pode estar ajudando em seu município. Um outro exemplo é a criação de um portal de conteúdo, um portal de utilidade pública, com informações importantes, para quem tem um pet. Por exemplo, um calendário de vacinação, seja a vacinação antirrábica, seja a vacinação V10 ou V12 para o caso de cães, seja uma quártupla ou uma quíntupla felina no caso de gatos. Então, um portal com informações de utilidade pública vai ajudar toda a população da sua cidade, além de outros tutoriais que podem ajudar os pets, como dicas de alimentação, dicas de saúde, dicas de bem-estar animal e uma coisa muito importante, as leis existentes para combate dos casos de maus tratos. Isso a população muitas vezes não sabe que existem leis hoje nas esferas municipais, estaduais e federais, e você simplesmente mostrando que essas leis existem, você pode coibir um grande número de casos de maus tratos no seu município. E você pode me perguntar quanto tempo eu demorei para realizar a primeira ação no meu município após ter conhecido esse mutirão de castração. Em menos de 3 meses eu já estava realizando o meu primeiro mutirão de castração no município de Jundiaí.
Mutirão esse que foram mais de 200 animais castrados e identificados com microchip. Ação essa que beneficiou não apenas esses 200 animais, mas inúmeros animais que poderiam estar sofrendo nas ruas com as reproduções desordenadas, com maus tratos, enfim, com a violência humana sobre esses animais. E por que esse tipo de ação, as ações preventivas, conseguem gerar esses inúmeros benefícios? Primeiramente porque elas atuam na raiz do problema, não deixando que isso vire uma bola de neve. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, como eu já falei dos mutirões de castração, um dado estatístico que muita gente não sabe. A partir de um único casal de cães, você pode gerar 67 mil cães ao longo de 7 anos se você não tivesse esses mutirões de castração ou se as pessoas não tivessem os animais castrados em suas casas. E a partir de um único casal de gatos, você pode chegar a 420 mil gatos nos mesmos 7 anos se você tivesse esses animais sem a castração, sem um controle de reprodução. Ou seja, se você não atuar no seu município com esse tipo de ação, olha aonde poderá chegar, né? Olha o número de animais abandonados nas ruas o seu município poderá ter. Olha o número de casos de maus tratos que o seu município poderá ter. Portanto, você precisa atuar, você precisa desenvolver ações preventivas na sua cidade para que a médio e longo prazo você consiga evitar esse grande número de animais abandonados ou esse grande número de casos de maus tratos. E com todos esses anos na defesa animal, qual um erro comum que eu vejo a maioria das pessoas cometerem sem se darem conta disso? É a atuação apenas nos resgates, apenas no recolhimento e não nas ações preventivas. E aqui eu não estou dizendo que você não pode fazer um recolhimento, que você não pode fazer um resgate. Pelo contrário, eu só estou destacando a importância das ações preventivas. E uma vez que você esteja desenvolvendo esse tipo de ação, você vai conseguir ajudar muito mais animais e mesmo quando for fazer uma ação de resgate ou recolhimento, você vai ter uma rede de parceiros, uma rede de ONGs, uma rede de protetores individuais para te ajudar nisso. E como eu posso começar? Como que eu organizo esse tipo de ação? Primeiramente, é imprescindível que você realize um planejamento. É um planejamento começando com o levantamento de dados do número de animais necessitados, né? Uma estimativa pelo menos do número de animais que você tem na sua comunidade, no seu bairro ou na sua cidade. Número de ONGs, número de protetores individuais. E após o levantamento dos dados da sua realidade local, você vai começar a implantar as ações de caráter preventivo. Então pega um papel e anota aí. 1. Mutirão de castração. 2. Mutirão de vacinação. 3. Mutirão de identificação. 4. Criação de um disque denúncia. 5. Criação de um portal de utilidade pública com informações importantes para os pets de sua cidade. E 6. Programas educativos nas escolas sobre o bem-estar animal. Agora, uma dúvida muito comum que as pessoas perguntam é de quanto em quanto tempo eu tenho que realizar cada uma dessas ações. Aí vai depender justamente de cada uma dessa ação, do tempo que cada uma precisa para ser realizada com excelência, né, tendo um alcance em todo o seu município. Então, por exemplo, um mutirão de castração. O mutirão de castração é uma ação que envolve várias etapas, como por exemplo você fazer um cadastro prévio dos animais, você entregar a orientação do pré-cirúrgico, porque esse animal no dia da castração ele vai ter que estar em jejum e cada tamanho de animal, cada peso de animal ele tem um tempo de jejum adequado. No dia da castração a pessoa tem que levar esse documento, depois tem as orientações do pós-cirúrgico, ou seja, é uma ação mais complexa. Então, um mutirão de castração, no mínimo você vai demorar um mês entre um mutirão e outro para que essa ação seja muito bem feita. Já um mutirão de vacinação, você pode fazer mais mutirões num único mês, porque é uma ação mais simples. Os animais podem ser levados diretamente no local onde você está, seja um parque, seja um local público, enfim, seja um local particular, e simplesmente esses animais vão ser vacinados por um médico veterinário especializado, né, e que tenha toda a prática aí da vacinação. Já o mutirão de identificação, o ideal é que você faça juntamente com os mutirões de castração e também no mínimo aí com espaço de um mês entre um e outro. Por quê? Esses animais
para serem identificados com microchip, eles precisam estar anestesiados, preferencialmente anestesiados. Então, a cada mutirão de castração, você pode realizar conjuntamente um mutirão de identificação. Já a criação do Disque Denúncia é uma ação mais simples, que você vai criar uma única vez e depois você vai atualizando com a existência de novas leis, de novas instruções que combatem os casos de maus tratos. E essa ação você pode fazer da sua própria casa, tendo apenas um computador ou um notebook para isso. E o que você vai precisar? Formar uma rede, né, tendo os dados aí da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, o Disque Denúncia do IBAMA no caso dos animais silvestres. Enfim, é uma ação que você pode organizar da sua própria casa e colocar isso disponível para a população do seu município. Já as ações educativas, elas dependem de um acordo com as escolas, com o diretor de uma escola. E aí você, tendo esse acordo para ministrar essas palestras nesses colégios, você vai desenvolver o tema, você vai desenvolver a forma que isso será passado, seja através de um vídeo, seja através de uma exposição, e sempre pensando na idade dessas crianças, porque cada série, cada idade, você vai ter que ter um conteúdo específico para que as crianças consigam assimilar esse conteúdo e crescer com essa consciência do bem-estar e da proteção animal. E por fim, a criação do portal de utilidade pública com informações importantes para a população local. No mesmo modo da criação do Disque Denúncia, é uma ação que também você pode fazer da sua própria casa, desde que você tenha as informações importantes que serão colocadas nesse portal, como por exemplo um calendário de vacinação. A maioria da população muitas vezes não sabe quais as datas, de quanto em quanto tempo elas têm que vacinar seus animais, seja a vacina antirrábica, seja a vacina V10 ou V12 no caso de cães, que previne 10 ou 12 doenças, seja a quarta ou a quíntupla felina, que previne 4 ou 5 doenças nos gatos. Então essa informação é muito importante para toda a população ter esse conhecimento e levar seus animais a serem vacinados. Uma outra coisa que você pode ter no portal, que ajuda muito a diminuir os animais abandonados, é você colocar os animais que estão para adoção, os animais achados, os animais perdidos, enfim, criar esse portal com essas informações, com a foto do animal, com os dados da pessoa que achou o animal, que está doando o animal, para que quem esteja interessado em adotar um animal ou esteja procurando o seu animal perdido, possa recorrer a esse banco de dados e achar esse animal. E isso é muito importante. Nós já tivemos, no caso de Judei, vários animais achados com base na procura nesse portal. E não existe coisa mais gratificante de quando você coloca um animal no portal e você, na outra ponta, a pessoa procura e fala: esse é meu animal, está perdido há 1 mês, há 2 meses, tem casos até de 3, 4 meses animais perdidos que esses tutores acham, e é uma emoção muito grande nesse momento. Então, são 6 ações aqui que não são difíceis de serem implantadas e que o impacto no seu município para esses animais vai ser enorme e você vai realmente conseguir expandir com o tempo cada uma dessas ações e melhorando e criando um passo a passo, enfim, engajando mais pessoas na causa animal do seu município. Portanto, apenas comece, dê o primeiro passo e lá no futuro você verá o enorme resultado que esse tipo de ação fará em seu município. E uma coisa muito legal, muito gratificante, que a partir do momento que você começa a desenvolver essas ações e elas começam a crescer, outros municípios ao redor começam a te visitar, a te procurar para aprender e também implantar nesses municípios. Então é uma corrente, é uma rede do bem que a cada vez mais você consegue alcançar mais animais. E fazendo uma analogia, né, isso é a mesma coisa que uma plantinha, né? Você tem a sementinha, quando você vai plantar, você prepara o terreno, que seria o planejamento das ações. Uma vez plantada, uma vez bem planejado, essa sementinha começa a crescer e dar seus frutos. A mesma coisa com as ações na proteção animal. Comece fazendo, comece pequeno, comece passo a passo e você vai ver em alguns meses, em alguns anos, o impacto que isso vai ter no seu município. E realmente não existe coisa mais gratificante do que você vendo aquela sementinha que você plantou dando os frutos. E no caso dos animais,
os animais estando protegidos, os animais estando castrados, estando vacinados, né, e você tendo um futuro melhor para os animais do seu município. Alguns dados estatísticos que vão colaborar para você entender a importância dessas ações preventivas. Estima-se hoje que no Brasil nós temos 67% do total da população brasileira, nós temos de animais de estimação. E desse total, 10% pelo menos estão em situação de abandono. Ou seja, isso representa 30 milhões de animais abandonados. Mais uma vez, ressaltando aqui a importância dessas ações preventivas. Um outro dado importante, divulgado através de uma pesquisa realizada pelo Radar PET 21, mostra que durante o período da pandemia, tivemos um aumento de 30% do número de animais adotados. Porém, no final da pandemia, ou no decorrer da própria pandemia, muitos desses animais que tinham sido adotados foram abandonados. Isso reforça mais uma vez a importância das ações preventivas e principalmente as ações de instrução dessa população. O que é ter um pet em casa, quais as condições, o que eu preciso ter para que tenha um pet em casa e consiga manter esse pet até o final de sua vida. E com isso, as pessoas vão poder fazer uma adoção responsável, uma adoção consciente desse pet. Consequentemente, ocorrerão menos abandonos e menos casos de maus tratos. Te incomoda ouvir esses números? Te incomoda ver o número de animais em estado de sofrimento? Pense numa única coisa: o futuro desses animais depende de pessoas como você, pessoas sensíveis à causa animal e que querem realmente fazer alguma coisa. Não dependa que outros façam por você. Comece agora mesmo. Nós vimos nesse vídeo 6 maneiras que você pode começar a atuar em seu município para ajudar esses animais. A hora é agora. Comece e não pare mais, pois sua missão é ser líder pet.